entrou no seu barco e falou: posso usar para pregar? Porque estão me apertando. E quando prega das águas, a acústica é incrível e você pode alcançar então milhares de pessoas desta forma no Mar da Galileia. Certo? Olha, era perder tempo, certo? De certa forma, entre aspas, perca de tempo, porque eles podiam estar trabalhando. Se você acha que estar aqui é perca de tempo, escute. Esperar no Senhor não é perca de tempo, porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Até os jovens se cansam e os mancebos também cairão. Mas os que esperam no Senhor subirão com asas como de águias. Correr e não se cansar? Uau, o que é isso? Caminhar sem fadigar. O segredo é esperar no Senhor. Então, entrega ao Senhor. Amém. Depois da pregação, o Senhor disse: Pedro, vamos pescar. Ele disse: não. Vamos pescar. E deu para eles o quê? Uma rede cheia que afundava até o barco. Ele paga muito bem. Agora, imagine, se ele tivesse ido para o barco de outro. Esse outro receberia todas as bênçãos. Quando ele te manda fazer algo, ele está te posicionando. É um privilégio. Porque senão, socorro e livramento virão de outra parte. E quem sabe que para este tempo você não veio a este reino. Amém? Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu. Eu acho que tinha líderes que estavam assentados ali, porque eles não queriam abrir mão de algo, e eles viam, sabe, outras pessoas que tinham as bênçãos que poderiam ser deles. Com unção e chamado que poderiam ser deles, mas disseram não para Deus, e aquela disse sim. E ela recebe o que era para ser do outro. Tem coisas que Deus dá, que é para todo mundo, pela graça, pela fé. Mas tem coisas que Ele te dá a graça e se torna em vão se não usar, mas se usar, Ele te recompensa pela graça que primeiramente Ele te deu. Isso é recompensa. Ok, vamos ler? Não tem mais texto, ok. Então vamos para um outro acróstico agora. Neste capítulo nós temos 2 acrósticos, que é importante. A situação agora é de desespero. E Esther ia entrar para ver o rei. Ela ia se encontrar com o rei. E ela sabia que era uma lei daqueles persas que se você fosse à presença do rei, sem ser convidado, morria. O rei te convidaria ou, se você fosse, ele tinha que mostrar o seu cetro para mostrar que ele te aceita. Então, Esther disse: olha, gente, certo? Orem por mim. Se eu perecer, eu pereço. Então chegou a sua hora. O próximo capítulo. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. O próximo verso. Que sucedeu que, vendo a rainha Esther que estava no pátio, ela alcançou o quê? Graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ok? Mais em frente. Olha isso. E disse Esther: se parecer bem ao rei, venha hoje com a mão ao banquete que lhe tenho preparado. Irmãs, isso se chama tempo certo. Ela não disse: salva o meu povo, sabe? Às vezes tem que esperar. Amém? Vai no seu estômago. Certo? Primeiro você convida e depois, sabe, crie um suspense. Isso foi incrível o que ela fez. Olha, venha com Amã, o príncipe. Esse verso 4, venha hoje com Amã, tem um acróstico. Vamos ver. Yavô Hamelech ve'Amã Rayon. Agora está para frente porque é uma ação direta. Yud, rei, Vav, rei. Tudo tem a ver com esse banquete que você vai ver. Ok? E Amã ficou tão alegre, ele foi para sua casa e disse assim para sua família. Vamos ler isso mais embaixo. Disse o rei a Esther no banquete de vinho: qual é a tua petição? Se te há concedida. Ok. Então respondeu Esther e disse: a minha petição é esta. Até no banquete ela disse: eu quero um outro banquete amanhã. Criando suspense. Olha, o rei disse: me fala o que você quer, eu te dou a metade do reino. E ela falou: isso, eu peço o seguinte: por favor, volte amanhã. Certo, quero dar um outro banquete. E foi nessa segunda vez que tudo mudou. Vamos ler?
Então saiu Amã naquele dia alegre de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra ele. Amã, porém, se refreou e foi para sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Olha isso. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido. Esse homem era muito soberbo. Não é? E, você sabe, a soberba vem antes da queda. E como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei? E disse, mas tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Agora olha isso. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então a mulher disse para ele, faça uma forca bem alta, 50 côvados, de 23 metros. Sabe, foi construída atrás da sua casa. Foi construída atrás da sua casa porque ele queria vê-lo enforcado. Enforcar Mardoqueu. E isso agradou a Amã. Olha, no verso 13, porém, tudo isso não me satisfaz, também é um acróstico. Desta vez, ao contrário, olha isso. Isto não me satisfaz. Da esquerda, Yud, rei, Vav, rei. Ele estava irado com Mardoqueu, e Deus fez com que a ira do homem o adorasse. Porque se ele tivesse perdoado, sabe, tivesse mudado, algo assim, olha, mas com isso, Deus fez com que a ira do homem o adorasse. Então tudo o que alguém faz contra o Senhor e contra o seu povo, Deus faz que isso o adore. Só espere, só espere. Na sua vida pessoal, talvez o diabo parece que está vencendo. Só espere. A saúde que você vai ter vai ser mais forte. A minha provisão vai ser maior. O lugar vai ser um lugar mais rico. Davi diz, foi bom para mim ser afligido. Tu me levaste a um lugar mais largo. Não paramos no vale. O Senhor me faz passar pelo vale. Ele não me leva para ficar lá, mas passar. Amém? Não diz para passar e pegar 200? Não. Pelo vale. Voltando a Esté 5 de novo. Isso. E o próximo capítulo eu tenho que ler, ok? Porque é o meu capítulo favorito. E vamos terminar. É o meu capítulo favorito, então eu vou ler. E olha, eu te falei que Deus usa o quê? As coisas pequenas. Como, por exemplo, é Deus quem dá ao mendigo e ao rei o sono. E não valorizamos isso, mas Deus é quem dá o sono. E Deus pode remover o sono. E às vezes você não consegue dormir, pergunte a Deus. O que o Senhor quer falar? Pegue a sua Bíblia, mesmo sabe sendo um ataque, algo assim. Pegue a Bíblia, use esse tempo com o Senhor. Você toca na Bíblia e toca provisão. Você toca na Bíblia e toca saúde. Você toca na Bíblia, você toca nas qualidades renovadoras, amém? Você toca na Bíblia, tem sabedoria. Então, naquela mesma noite, diga, naquela mesma noite, quando a família de Amã estava falando sobre construir aquela forca de 23 metros para Mardoqueu, quando tudo isso estava acontecendo naquela casa, naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. Então, mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E eu não entendi. Você podia até ver ele pedindo uma música, alguém cantando, mas ele pediu para ler as crônicas. O livro das... Sabe, vai até o arquivo e leia para mim todo o registro. Que tédio. Mas era Deus. Talvez ele queria ficar entediado para dormir, sei lá. Ok, lê as crônicas e achou-se. Eu vou contar a história por causa do tempo. Ele viu que, sabe, Mardoqueu tinha feito um favor ao rei. Mardoqueu ouviu falar de 2 homens que estavam planejaram matar o rei. E ele revelou aquilo para alguém que falou para as autoridades e eles prenderam aqueles homens e o nome dele estava nas crônicas, mas nunca foi recompensado. O rei nem ficou sabendo, mas por causa de uma noite sem sono, o rei disse isso. Que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? Sabia o seu nome. A esposa do rei era parente dele. Então disse o rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu, e os servos do rei que ministravam junto a ele disseram coisa nenhuma se lhe fez. E na mesma hora, adivinha quem chegou? De manhã, bem cedinho de manhã,
para pedir a forca. Amã! Chegou ali. Amã tinha entrado. O rei perguntou quem está ali, certo? Para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E o rei disse, eu confio neste homem, ele é o meu braço direito, vou pedir um conselho para ele. E os servos do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio, disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra? Mais do que a mim? Mais do que a mim? Olha, eu acho que foi assim. Ele entrou e ficou... Ok, o que eu devo fazer com um homem que eu quero honrar? Quando você é soberbo, você acha que tudo é você. Quando é vaidoso, tudo é sobre você. Próximo verso. Assim disse Amã ao rei, para o homem de cuja honra o rei se agrada, traga uma veste real que o rei costuma vestir. Como também o cavalo em que o rei costuma andar. Hoje seria uma Lamborghini. E ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça.